Obrigado, Davidson. Boa noite. Antes da gente começar efetivamente na nossa primeira palestra de hoje, deixa eu mais uma vez, talvez tenha ficado um pouco longe para você, se a gente fez a refeição num horário diferente, você não conheceu toda a minha família, aí eu vou projetar aqui, esse do meio sou eu, ok? Fácil de identificar, né? A minha esposa é a Ana, o Pedro de camiseta vermelha é o nosso filho mais velho, tem 7 anos, o Tito está com 4 anos de camiseta amarela no meu colo, e a Marina com vestido de gelatina e creme de leite, né? Ela vai fazer 2 anos em maio, né? Ela é mais intensa que os 4 juntos descansados, né? Eu acho que se você... É bem ai mesmo, ela é bem intensa, né? Mas eles estão aí, eles estão conosco nesse final de semana. Eu sei que pode ser um pouco intimidador você se aproximar de uma mesa com 3 crianças, 2 adultos tentando controlá-las, principalmente o mais novo, mas você é convidado de puxar uma mesa e sentar conosco. Vai ser uma alegria poder conversar com você, ouvir um pouco a sua história, saber de onde você é, a gente contar um pouco da nossa, você nos ajudar com as crianças, vai ser tudo uma beleza, né? Vai ser muito bacana. E eu digo isso já na primeira noite, porque a minha experiência com essas conferências, congressos, é que vai passar assim. Você chegou agora... Talvez você ainda está assim despressurizando do trânsito, da viagem, mas antes de você perceber, já é domingo, a gente está trocando endereço, e-mail, chorando, até a próxima, né? Então vai passar rápido. Então que Deus nos dê um coração sábio para contar bem o tempo, e eu espero que seja não só um tempo edificante para você, mas um tempo de comunhão. A riqueza cultural, a riqueza de experiência com o Senhor nessa sala aqui é gigantesca. Eu espero que você experimente isso também. A conferência não se resume às palestras, mas também às pessoas que estão do seu lado aí, e eu espero que você tenha um tempo gostoso junto com elas, conhecendo gente nova e, enfim, conhecendo mais da diversidade e criatividade do Senhor em cuidar do seu povo e trazer eles aqui, ok? Feito essa introdução, eu agradeço mais uma vez o seu tempo. Eu imagino que você sair da sua rotina por um final de semana, se afastar, eu não sei como é que é a sua rotina, mas independente disso, existe um nível de sacrifício, nós reconhecemos isso, eu espero de coração que seja uma bênção para você, aquilo que nós vamos refletir sobre contentamento. Ao estudar um pouco mais sobre o assunto, eu digo para você que é uma arte, uma disciplina espiritual, a qual eu não domino, e nós estamos aprendendo juntos. Nós vamos aprender juntos o que o Senhor nos ensina sobre contentamento. Uma disciplina espiritual pouco falada, pouco ensinada e vital para o seu progresso espiritual. Se você fez a sua inscrição no site, você deve ter visto o tema da conferência lá no site, né? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Filipenses 4:12. De fato, essa é a passagem da nossa atenção hoje, Filipenses 4:11 e 12. E no site dizia o seguinte: nosso objetivo com este tema é oferecer, através das palestras e workshops, encorajamento para vivermos contentes com o que temos e com o que Deus deseja prover a nós. Nossa oração é que, ao longo da conferência, sejamos despertados a uma atitude contínua de gratidão a Deus, pela provisão dEle em nossas vidas, de uma forma tal que isso contamine nossas igrejas e as pessoas que estão ao nosso redor. E assim possamos viver de forma grata e que glorifique ao Senhor em nosso dia a dia. 2 conceitos importantes nesses 2 parágrafos. O primeiro deles é contentamento e o segundo é gratidão. Eles andam de mãos dadas. As coisas vão caminhar juntas nas suas 5 palestras. Muitas vezes elas vão se sobrepor. Contentamento e gratidão. Nós vamos refletir bastante sobre contentamento e gratidão. Então, nossa proposta envolve conhecer o conceito bíblico de contentamento e seu relacionamento com o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central que nos cria, que nos define, e é nele que a nossa vida cristã floresce, é nele que a nossa vida cristã frutifica, e nós vamos falar sobre isso bastante essa semana, esse final de semana. Nossa ideia então é crescer numa vida contente, vista num estilo de vida grato, e espero que você saia daqui confrontado, consolado pelo Evangelho, contente e grato, contente e grato. Bom, como é que nós vamos dividir o nosso tempo? Se você é um pouco parecido comigo, um pouco meio metódico, sistemático, em termos do que você se propõe a fazer na conferência, eu vou dar para você o esboço. A nossa linha de raciocínio vai ser o seguinte: hoje à noite,
nós vamos ver uma definição de contentamento. Vê como a palavra de Deus, ela expõe o conceito de contentamento, como ele é construído principalmente na vida do apóstolo Paulo, mas não exclusivamente na vida do apóstolo Paulo. O que é contentamento? Amanhã à noite, na palestra número 2, nós vamos ver um coração murmurador. O anti-exemplo. Nós vamos pegar o contentamento, elevar a -1, e aí nós vamos ter um coração murmurador. E ver que não é algo tão distante assim de nós, né? O que está por trás de um coração murmurador? Depois, contentamento e gratidão. O relacionamento entre contentamento e gratidão. O que está no centro de um coração grato? Obviamente, contente. E já vou adiantar para você que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E domingo de manhã, a prática da gratidão contente e desenvolvendo um coração grato e contente. Eu não tenho o objetivo de ser exaustivo, mas eu quero dar pelo menos uma abrangência de tudo que está envolvido para que você saia daqui encorajado, desafiado a crescer num coração contente e grato. Primeiro entendendo o que é contentamento, depois entendendo o que ele não é e quais são as manifestações pecaminosas que minam um coração contente e o desenvolvimento desse coração grato. Nós precisamos sair daqui não só com um grande cabeção teológico, mas exercitados com músculos espirituais para colocar isso em prática. Jesus Cristo não nos chamou apenas para termos informações sobre o que Ele nos ensinou. Jesus Cristo nos chamou para ganharmos informações do que Ele nos ensinou e guardarmos aquilo que Ele nos ensinou. Jesus Cristo nos chamou para fazer discípulos e discípulos põem em prática. Amém? Amém. Então nós vamos sair daqui mais contentes pela graça de Deus. Pela graça de Deus. O verdadeiro contentamento. Umas perguntas para você. Você é contente? Você é contente? Eu não sei como é que foi a sua experiência, a história da sua inscrição para a conferência. Mas talvez você olhou o site e falou assim, um verdadeiro contentamento. E aí você veio por causa do pudim do Majestic. Não tanto pelo tema, mas pelo pudim. Não tanto pelo pudim, talvez pelas batatas fritas. Não tanto pelas batatas fritas, mas o quindim. Por alguma razão que não seja necessariamente o tema, vamos ser sinceros, contentamento não é tanto assim um tema quente, não é um tema que vende livros, não é. Se quiser vender livros, a gente tem que pôr sexo em algum lugar no nosso tema da conferência, não é? A gente tem que pôr algumas palavras-chave que vendem. Contentamento não é uma delas. E aí, eu pergunto para você, você é alguém contente? Você é alguém contente? Como é que você responde essa pergunta? Quando você olhou na sua inscrição, quando você fez no site, talvez alguém te deu um folder, ou você conhece pessoalmente a Marilene, alguém da organização, você se inscreveu, como é que você responde isso no seu coração? Você é alguém contente? Sim, não, depende. Ou você conhece alguém contente? Talvez a sua primeira resposta à pergunta, você evitou a primeira pergunta, eu não quero responder essa sobre mim, mas eu conheço alguém contente. Aliás, ela é irritante. Alguém contente é irritante. Bom dia, o que tem de bom? Você conhece alguém contente? O que define alguém contente? Será que é simplesmente alguém de bom humor? É alguém contente? Será que é alguém um pouco mais introspectivo? É alguém descontente? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez o coração mais grato que você vai conhecer não é necessariamente alguém expansivo. O que define alguém descontente? O que define alguém descontente? Será que nós temos parâmetros e elementos à luz da palavra de Deus para entender algumas dessas respostas e sair daqui um pouco mais próximo de uma vida contente? Como sair de um estilo de vida descontente para um estilo de vida contente? É óbvio que para cada passo no seu crescimento espiritual existe um elemento de mistério, existe a ação sobrenatural do Espírito, mas o Espírito abençoa a sua palavra e a palavra de Deus é uma revelação objetiva dada a nós para o nosso estudo e nós podemos sim garimpar pepitas de ouro, pepitas de verdade que nos ajudam a caminhar de um coração descontente para um coração contente. São algumas perguntas assim que eu quero começar a provocar você a entrar no tema do nosso final de semana, de entender o verdadeiro contentamento. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4.
Eu vou projetar 2 versículos, mas você fica à vontade de abrir, porque nós vamos ler outros versículos também de Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Parte dessa passagem estava inclusive no nosso folder, no site da inscrição da conferência desse final de semana. Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12 diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que eu acabei de ler é na tradução Revista Atualizada. A mesma passagem na Nova Versão Internacional diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O versículo 11 faz parte de um contexto maior. Essa passagem faz parte da argumentação do apóstolo Paulo, numa ocasião específica em que ele trabalha com os filipenses certos temas. Não são versículos jogados, a Bíblia não é uma lista telefônica, não é as páginas amarelas para a solução de problemas que nós enfrentamos, mas ela é uma narrativa. É o desenrolar da história de salvação, em que Deus usa contextos históricos reais para apresentar seu plano de salvação e santificação. Filipenses não é uma exceção. Filipenses capítulo 4, versículo 11, antecipa ou previne uma objeção. Uma objeção. Dentro da argumentação do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo antecipa alguma objeção sobre algo que ele está ensinando. No mesmo capítulo, Paulo exorta severamente os filipenses. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós vamos ver que o contentamento é visto numa vida ansiedade-free. Ansiedade-free, livre de ansiedade. O descontentamento está ligado à ansiedade. Talvez você tenha dificuldade de enxergar descontentamento em sua vida, basta olhar pela porta dos fundos, a ansiedade. A ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E logo após o apóstolo Paulo desenvolver a exortação da ansiedade, ele diz o seguinte no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mateus 6,25 traz também, dentro do Sermão do Monte, um pensamento similar, não ansioso de coisa alguma, porque Deus sabe o que nós precisamos. A ideia da ansiedade é de termos uma mente dividida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é de não termos uma mente dividida e entregar tudo os cuidados do Senhor. Entregar todos os cuidados do Senhor. Uma vida contente é uma vida que repousa na providência de Deus, que tudo sabe, de um Deus que ama, vê melhor, vê adiante, e por isso eu descanso contente no que a sua providência trouxe para mim. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. É a providência de Deus atuando e trazendo para nós. Em nosso pecado, porém, nós tomamos o trabalho de Deus de suas mãos, mostrando uma falta de confiança, ou uma mente distraída, e ambos desonram a Deus. Por trás dessa ansiedade, por trás do nosso descontentamento, uma desconfiança de que Deus sabe e conhece mais. Então nós começamos a entrar um pouco mais a fundo no nosso descontentamento, na nossa ansiedade, entendendo que se trata de uma falta de confiança, uma mente distraída, alguém que perde o foco, E nós vamos ver como a vida do apóstolo Paulo é caracterizada por alguém focado, alguém ancorado em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Vem tempestade, vai tempestade, nós temos um homem focado, fruto da graça de Deus, trabalhando um coração contente. Viver uma vida de ansiedade, de descontentamento, é desprovidência de Deus, como se Ele sentasse nos céus e não se importasse conosco.
significativa. Talvez você não verbalizou isso, mas você pensou isso ou sentiu assim. Deus esqueceu. Talvez um sonho frustrado, talvez uma grande decepção, talvez algo no seu passado que lhe causa vergonha, lhe deixa rubro só de lembrar. Deus esqueceu de mim. Sabe onde o Senhor está hoje? Reinando soberano sobre todas as circunstâncias. Onde Deus estava quando algo lhe aconteceu? Reinando soberano sobre todas as circunstâncias. Irmãos, é o caráter de Deus que está em jogo e que ministra a nós. Ele é soberano, mas não só isso. Ele é sábio, Ele é amor. Porque não buscamos o Senhor, não aprendemos do Senhor. Desprezamos o que ouvimos, nos impede de aprender. 2, ou esquecendo o que nós ouvimos. Esquecendo o que nós ouvimos. Aristóteles disse que a memória é o escriba da alma. E Bernardo disse que é o estômago da alma, transformando comida celestial em sangue e espírito. Nós lutamos com uma certa amnésia espiritual. Não são poucas as vezes em que eu abro a minha Bíblia, encontro um versículo grifado, com anotações, com a minha letra do lado, leio o versículo e disse, que versículo fantástico, nunca tinha visto isso. Só que está grifado, tem a minha anotação do lado e a minha Bíblia. Nós lutamos em manter uma memória aguçada para as coisas do Senhor. Parte tem a ver, acredito, com os efeitos do pecado em nossa própria mente, esse corpo que é corrupto por inteiro, inclusive fisicamente, e parte tem a ver com o fato de que não temos uma memória treinada para as coisas espirituais. Nós guardamos tantas coisas. É capaz que você me diga o seu CPF. Aliás, quando você preenche cadastro, você lembra que você sabe um monte de informação inútil. Você está preenchendo o seu endereço atual, e aí, sorrindo, você lembra dos 2, 3 últimos endereços que você teve. Aí você preenche o seu CPF, de repente você preenche e lembra de outros CPFs, talvez dos seus pais que você cuida, ou de outras pessoas. E nós sabemos tantas informações, mas não treinamos nossas memórias para guardar o precioso valor do Evangelho. Isso tem a ver com a falta da disciplina espiritual, da meditação. Isso tem a ver com a nossa carne que resiste. O ponto é, esquecemos o que nós ouvimos. Lembramos tantas coisas inúteis e esquecemos das coisas mais importantes. Lucas 9,44 diz, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Era uma ordem do Senhor Jesus. Fixe ao ouvir as palavras do Senhor. Por que nós não aprendemos? Por que nós não aprendemos? Alguns de nós estão na jornada cristã por décadas. E o que você aprendeu? O que você aprendeu? Você é capaz de se olhar para trás, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e listar lições que você aprendeu com o Senhor? Quais foram elas? Busque em sua consciência, dos milhares de sermões que você já ouviu, quantos que você já aprendeu? Quantos que você já aprendeu? E coloque neles o contentamento. De novo, eu estou convicto de que eu não estou trazendo nenhuma novidade. Seja contente, é o imperativo cristão. Eu não sabia. E o que você aprendeu? O que de fato lhe transformou? Você já ouviu muito sobre Cristo, mas você já aprendeu de Cristo. Você já aprendeu de Cristo. Talvez seja um pouco desconfortável a gente falar sobre esses assuntos. Puxa, já é a primeira noite, a gente já está meio assim, tenso o negócio aqui. Mas antes de ouvirmos as boas novas do Evangelho, nós precisamos entender o nosso estado de más notícias. E quão carentes nós somos de um Salvador. Quão carentes nós somos do nosso Senhor. Abra comigo em Romanos capítulo 10, versículo 16. Antes do 16, eu vou ler o 18. Mas pergunto, porventura não ouviram
Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O ponto que eu quero que você preste atenção no versículo 18, a palavra de Deus foi amplamente pregada. Há uma abundância da palavra de Deus pregada. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos obedeceram ao evangelho, e a pergunta é, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 16, liga crer, acreditar a obedecer. O que você crê, o que você acredita é aquilo que você obedece, é visto no que você obedece. Vamos ser sinceros, por vezes nós não aprendemos de Cristo, porque nós lutamos com a incredulidade. E a incredulidade é pecado de crente? Também. Nós não cremos. Nós não cremos. Amanhã, quando nós abordarmos a questão de um coração murmurador, nós vamos ver por que muitas vezes nós não cremos. Optamos, decidimos não crer no plano de Deus que é bom. Por que nós decidimos não crer? É possível saber muitas coisas sobre Cristo e não aprender de Cristo. Marcos 1,34 faz referência aos demônios. Os demônios sabem uma porção de coisas sobre Cristo, mas não aprendem de Cristo. É possível que nós estejamos enganados com tantas informações disponíveis a nós. É possível pregar Cristo e não aprender de Cristo, como foi com Judas e os pseudos apóstolos. É possível falarmos de Cristo, é possível compartilharmos de Cristo e não termos aprendido de Cristo. É possível professar a Cristo e não aprender de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mas o que é aprender de Cristo? O que é aprender de Cristo? Contentamento é um aprendizado que está ligado ao conhecimento de Cristo. E o que é aprender de Cristo? Aprender de Cristo é ser transformado à imagem de Cristo. É quando as características divinas de sua santidade estão gravadas em nossos corações. Alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo é alguém que aponta o Senhor Jesus como um representante visível daquele que pessoas não veem. Aqueles que conhecem a Cristo são aqueles cuja atitude, cuja fala, cuja presença nos lembra o nosso Salvador. Não são aqueles que são exatamente iguais ao Salvador, mas aqueles que crescem à semelhança do Salvador. Assim como um rascunho está igual a um trabalho passado a limpo. Você vê que é rascunho, você vê que tem diferenças, mas ele é parecido com o produto final. É a Cristo que nós imitamos. Aprender de Cristo, então, para o nosso propósito aqui, é ser transformado à imagem de Cristo. Aprender de Cristo é crer nele como Senhor e Salvador pessoal. Pessoal. Por vezes, meus irmãos, a primeira pessoa do plural é uma máscara poderosa. Nós. A grande pergunta é, ele é meu. Ele é meu. Ele é seu, teu. Você é capaz de dizer, eu aprendi de Cristo e crer nele como Senhor e Salvador pessoal. Aprender de Cristo, então, é viver Cristo. Nossas vidas são um paralelo da vida de Cristo quando crescemos na mentalidade de Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é o único lugar em que o apóstolo Paulo nos chama a uma vida coerente de acordo com a nossa vocação. Você é um crente em Cristo Jesus, você crê em Cristo Jesus, há uma forma condizente de viver.
Os imperativos, então, da vida cristã, as ordens da vida cristã são construídas na nossa identidade, fundamentada naquilo que Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, lhe dando uma nova identidade. Você antes era inimigo, passa a ser amigo, filho, herdeiro. E agora há uma série de imperativos éticos para que você mostre uma transformação interna vista externamente. Contentamento é parte disso. É parte disso. Contentamento é um aprendizado, e um aprendizado árduo. Um aprendizado árduo. Coisas boas são difíceis de serem adquiridas. Coisas boas são difíceis de serem adquiridas. E crescer com um coração contente vai ser uma pérola forjada com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, se até aqui você sujou, é o fim. Talvez seja o primeiro bom sinal da noite. Você está entendendo que é difícil? Você está entendendo que Jesus nunca escondeu a dificuldade da vida cristã. Ele nunca escondeu isso. E Ele sempre mostrou também a glória que nos aguarda. A glória que nos aguarda. Você não precisa ensinar ninguém a pecar. Isso vem naturalmente. As recompensas do pecado não precisam ser aprendidas, mas a arte do contentamento divino não é dominada sem diligência. Prepare-se para suar a camisa, porque contentamento é um aprendizado, e é um aprendizado árduo. É um aprendizado árduo. É óbvio que capacitado pela graça de Deus, e é óbvio que, num certo sentido, 1 João 5,3 nos diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que não são penosos? Porque há uma grande recompensa. Há uma grande recompensa. Você lembra da parábola de Mateus capítulo 13, daquele camarada que encontrou um grande tesouro num terreno? E quando ele percebeu que havia um grande tesouro naquele terreno, com grande alegria, ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele terreno. Por quê? Porque ele entendeu o valor do tesouro. Ele entendeu o valor do tesouro. Sim, desenvolver um coração contente e grato vai custar. Vai custar sonhos, vai custar o seu senso de justiça, vai custar tantas coisas. Mas você não pode ficar sem a recompensa. Uma comunhão íntima com aquele que morreu por você. Aquele que entregou a sua vida por você. E é a visão do glorioso Jesus. É uma imaginação santificada pela verdade da Escritura, que cria em nós o desejo intenso. Eu preciso de um coração grato, porque é igual o do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei o quanto, onde você mora, ou quanto que você tem a oportunidade de ver terrenos baldios, ou terrenos abandonados, né? E o que é interessante no terreno abandonado? Você não enxerga bonitos jardins. Você enxerga apenas mato, mamona, tudo aquilo que não tem muita utilidade, a não ser que você esteja ainda fazendo guerras de bolinha de mamona, né? Eu acho que a maioria aqui de nós já passaram dessa fase. Não serve para nada. Tudo aquilo que nasce naturalmente é praga. Espiritualmente é o mesmo. O que nasce naturalmente é descontentamento, murmuração. É um aprendizado intencional. Nós precisamos ser intencionais num trabalho árduo de desenvolver um coração grato. Se o Senhor já está começando a trabalhar em você a convicção de que há descontentamento no seu coração, arregace as mangas, porque nós temos trabalho a fazer. Nós vamos edificar e construir um coração grato ao Senhor. Um coração grato ao Senhor. É trabalho árduo. Por que deve haver tanto estudo e diligência? Deixa eu tentar responder essa pergunta para você. Coisas espirituais são contra a natureza em dois níveis diferentes: crença e prática. Crença e prática. Crença com relação a questões de fé. Por exemplo, pare e pense em alguns absurdos que nós cremos, certo? Nós cremos na justificação pelos méritos de outra pessoa. Isso é difícil para a nossa mente aceitar. Talvez você esteja num processo de testemunhar para alguém e você chegou justamente nesse ponto, de dizer para a pessoa que Cristo Jesus, a justiça de um só homem, é possível de salvar aqueles que creem nele. E a pessoa olha para você e diz o quê? Isso é um absurdo, é muito fácil isso.
O Evangelho é um insulto à nossa mente. O Evangelho é um insulto à nossa mente. As coisas espirituais são contra a natureza na ordem daquilo que nós cremos. Ou tornar-se um tolo para ser sábio, ou ser salvo pela perda de tudo. Existe uma série de paradoxos naquilo que nós cremos que é contra a nossa natureza. Por isso deve haver estudo e diligência, porque nós estamos contra a maré de tudo aquilo que a nossa mente tende a pensar. Quando a sua mente tender a pensar que todas as suas circunstâncias desagradáveis, os seus sonhos esmagados, as pessoas que te olham torto, quando tudo rema contra a maré, o Senhor lhe chama a crer que Ele é bom e desenvolver contentamento. Vai ser necessário um passo de fé, porque as suas circunstâncias gritam o contrário. Mas no campo daquilo que você crê, Jesus lhe chama, seja contente, eu sei o que eu estou fazendo. As coisas espirituais são contra a nossa natureza no nível da prática também. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Eu fico impressionado com o número de jovens que eu converso e eles ainda lutam com a ideia de que seguir a Jesus vai custar alguma coisa. Mas o que você está me dizendo vai custar minha felicidade, mas não há novidade nisso no Evangelho. Sempre nos custa algo. Mas o que você não pode deixar de ver é quem você recebe. É negar a si mesmo para seguir Jesus. ênfase aqui no seguir Jesus. Seguir Jesus. Você já ouviu a historinha do macaco com a mão na botija? Não já ouviu? Senão eu vou contar de novo. É rápida a historinha. O macaco põe a mão na botija, pega a banana, vai tentar tirar, não consegue tirar a mão segurando a banana. Então o caçador vem, ele só tem que fazer uma coisa. Soltar a banana, duas coisas. Soltar a banana e correr. Só isso que ele tem que fazer. Mas ele não solta. Porque ele não quer perder a banana. Ele não quer perder a banana. E alguns cristãos ficam com a mão na banana. E eles não soltam a banana nessa botija. Mas é a banana, como é que eu vou soltar? Solta. Corra. E fique vivo. E fique vivo. Coisas espirituais estão acima da natureza. O Evangelho está cheio de pérolas, mas elas estão escondidas da razão. Por vezes nós somos questionados por pessoas que inventam as regras do jogo e nos pedem provas da existência de Deus ou da supremacia do cristianismo quando eles dão as regras. Você já parou para pensar que o cristianismo não se explica nas regras limitadas? Mas está além da razão. Está além da razão. Precisamos pedir então ao Senhor que nos ensine o quê? Contentamento. Porque por vezes vai ser um exercício do impossível. Como ser contente com isso aqui, Senhor? Como ser contente com isso, com aquilo, com isso? E agora se não me faltava isso? Vai ser contra a nossa razão. Uma atividade sobrenatural. Contentamento é um aprendizado. É um aprendizado espiritual que não se limita a acúmulo de informações. É um aprendizado que vai contra a nossa natureza no nível da crença e da prática. E o contentamento é exercido em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Durante as leituras no preparo para esse tempo nosso, eu fiquei impressionado quando um autor menciona tanto Judas versículo 6, quanto Gênesis 3:5. Porque são dois momentos em que nós vemos a entrada do pecado no contexto dos anjos, no contexto de Adão e Eva, quando havia inocência. O contentamento foi um exercício difícil na inocência, quanto mais revestidos de corrupção. Que é o nosso caso. Anjos caíram porque não se contentaram com o seu estado. Adão e Eva caíram porque não se contentaram em comer de todo o jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contentamento é exercido em todas as circunstâncias e é um exercício universal para todos. Para todos. Independente de status social, rico ou pobre, independente de status conjugal, casado ou solteiro. Não é porque você está na conferência singular, estado civil solteiro, ou viúvo, ou divorciado,
que você é chamado ao contentamento. O contentamento é um chamado para todos. Aliás, por causa da cobiça, o que nós podemos concluir? Quem é solteiro pode ser tentado ao descontentamento para estar casado. Quem é casado pode ser tentado ao descontentamento para estar solteiro. Ah, quisera eu poder tirar um final de semana e ir para o Majestic com aquele grupo. Ouvi dizer que amanhã eles vão acordar na hora que eles quiserem ir para Monte Sião. Mas eu estou aqui. E quem é casado, olha para quem tem filho e pode ser tentado ao descontentamento, porque não tem filhos. Aqueles que têm filhos são tentados ao descontentamento, olhando para quem não tem filho. Olha aquele casal, eles fazem o que eles querem, eles acordam na hora que eles querem, eles comem refeições quentes. Eu não sei o que é isso, há uns 10 anos. Né? Aí quem tem filho pequeno, olha para quem tem filho grande e faz o quê? Ah, quisera eu. Filhos grandes. E com filhos grandes, eles já vão no banheiro sozinhos, já se limpam. Alguns, né? Já se limpam. Eles já se alimentam. E aí, quem tem filhos grandes, olha para quem tem filho pequeno. Essa fase que era boa. Descontentamento não tem a ver com as nossas circunstâncias. Descontentamento é um pecado de gente. Independente do seu status social, independente do seu status conjugal. É um chamado para todos nós. O contentamento é um exercício debaixo de todas as circunstâncias que a providência nos traz. Vamos dar uma olhada em algumas passagens do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, versículos 7 a 10. Eu vou ler só essa primeira por questão de tempo. Você pode anotar as outras, mas elas seguem o mesmo padrão. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Contentamento. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sim, o contentamento implica em abrir mão de algo, o morrer de Jesus, para que a gente se aproprie da sua vida na nossa vida. Diante de tudo aquilo que a gente está falando, eu quero emprestar aqui uma definição de contentamento. Essa definição você encontra no livro Em Busca do Contentamento, escrito por um camarada, William Barclay. Esse camarada ele pega outros 2 livros do século XVIII e ele processa as meditações sobre contentamento e coloca numa linguagem acessível. Você encontra esse livro aqui na nossa livraria, tem poucos exemplares, mas a Renata já está pronta para pegar encomendas, se assim você estiver convicto de que o Senhor está levando você a crescer em contentamento. Ok? Eu coloquei um peso agora, né? Mas tá bom, tá bom assim. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Uma definição funcional de contentamento, que nos ajuda a trabalhar com os elementos que nós já estamos discutindo até aqui, tanto a questão de aprendizado quanto em todas as circunstâncias. Mas vamos esmiuçar essa definição. O contentamento ele é interior. Ele precisa estar arraigado no coração. Não é simplesmente alguém que esconde no seu... Não basta você sorrir. Tropeça aqui ou cai acolá, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Não basta se esconder atrás disso. Porque o contentamento ele deve estar arraigado no coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
Contentamento, ele é gracioso, ele deve estar arraigado na graça de Deus. A graça de Deus, esse poder que Deus nos dá de forma imerecida, para fazermos aquilo que nós deveríamos ser e fazer. O contentamento se deleita naquilo que Deus faz. E parte da nossa dificuldade tem a ver com uma visão limitada da figura que Deus está desenhando e pintando. Pode ser que a sua luta com contentamento seja o foco numa determinada parte do desenho que não é tão agradável, mas é necessário dar 2, 3 passos para trás e pela fé enxergar a bela figura que o Senhor está desenhando, cuja cara você já conhece, você já sabe quem é o do nosso Salvador. É isso que Ele está desenhando. Então aguarde. Deleite-se naquilo que o Senhor está fazendo hoje. O contentamento reconhece que cada situação que enfrentamos na vida vem das mãos de Deus. Vem do Senhor. O seu passado é uma bênção do Senhor. Pode ser que Ele lhe aflige num certo momento, mas Ele pode ser um inimigo da sua consciência, ou Ele pode ser um professor do seu presente. Não só do seu, como dos seus irmãos ao seu redor. Em que você talvez carregue decisões não muito bem tomadas, que têm marcas profundas, que têm consequências, mas como instrumento da graça de Deus, você se torna um folheto ambulante da persuasão da sabedoria. O contentamento se submete às circunstâncias, porque vem do Senhor. Não é uma visão fatalista, nós não somos fatalistas. Mas nós somos submissos a um Senhor que na providência tudo trouxe para nós. O contentamento reconhece a autossuficiência de Deus. Deus se basta nele mesmo. Isso lhe dá a liberdade de agir como lhe apraz, para demonstrar a sua própria glória. Eu não sei se você luta com a ideia de que Deus está trabalhando para a sua própria glória. Te parece algo tão egoísta. Isso é egoísta para nós, que não merecemos a glória, mas por definição Deus tem toda a glória. Nada mais lógico do que Ele trabalhar para a sua glória. O contrário é errado. Nós trabalhamos para a glória pessoal. Diante disso, talvez surjam algumas perguntas de ordem prática. Será que o cristão pode estar sensível à sua condição e ainda assim estar contente? Porque eu sei que talvez a nossa visão de contentamento hoje esteja extremamente influenciada por uma fé boba e triunfalista que nos é pregada aí fora. São músicas de superficialidade teológica que nos dão a entender de que uma vida de fé, uma vida triunfante, que impera sobre todas as coisas e que o que vem de baixo não me atinge. Essa não é a visão bíblica de contentamento, nem de fé. Você pode estar sensível à sua condição e ainda estar contente? Sim. Senão ele não é um cristão, mas um estoico. Um estoico é aquele que se coloca acima de todo e qualquer problema. O que vem de baixo não me atinge. É muito mais parecido com o budismo do que com o cristianismo. A nossa fé, ela é real e ela tem muito espaço para lágrimas e colocarmos nosso coração diante do Senhor. Pode ser, eu não vou generalizar, mas pode ser, que o seu estado civil seja um peso para você. Pode ser. E que talvez você lute no seu coração e você se pergunte, será que eu sou descontente? O Senhor lhe convida a trazer diante dele, os seus anseios, suas perguntas e aprender o contentamento enquanto você aguarda a providência de Deus ser desenvolvida na sua vida. Há espaço na fé cristã para colocarmos diante do Senhor nossos anseios e os nossos desejos. Raquel fez muito bem em chorar para ter filhos, mas sua falha foi em recusar o conforto de Deus. Descontentamento. O próprio Senhor Jesus suou gotas de sangue e disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas foi contente e alegremente se submeteu. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. 1 Pedro 5,6 nos chama à submissão ao Senhor.
Mas isso só é vivido se nós somos sensíveis ao agir do Senhor. Nós só nos submetemos ao Senhor porque nós cremos que Ele não é um tirano, sádico e maldoso. Ele é um Deus bom, sabe o que Ele está fazendo e costurando todas as coisas para a sua glória. Por isso nós podemos nos submeter ao que a providência de Deus trouxe para nós. Segunda pergunta. O cristão pode colocar diante de Deus suas tristezas e ainda assim estar contente? Sim. Jeremias capítulo 20, versículo 2, Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração. Permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Salmo 142, 2, derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. 1 Samuel 1,15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Onde estão os cristãos que irão lamentar para a glória de Deus? São aqueles que se submetem ao Senhor, reconhecendo a sua bondade e a tristeza do seu coração. Aí existe uma diferença entre lamento santo e uma queixa descontente. O lamento santo é uma queixa para Deus. A queixa descontente é uma queixa sobre Deus. Saiba diferenciar, para que você não lute com uma culpa excessiva, simplesmente porque você está aprendendo a lamentar-se diante do Senhor. Quando foi a última vez que você diante do Senhor lamentou? Talvez um sonho esmiuçado, talvez uma decepção com alguém, talvez um problema no seu trabalho, talvez um relacionamento truncado familiar, um relacionamento truncado dentro da igreja. Uma queixa para Deus, porque Ele pode resolver. Não uma queixa sobre Deus. Esse é o coração descontente. O que o contentamento bíblico e cristão exclui, então? Murmuração, que é o que nós vamos ver amanhã com mais detalhes. Fazei tudo sem murmurações. Olha essa definição de um camarada chamado Thomas Watson. Murmuração é a espuma que cresce de um coração fervendo em descontentamento. Você já perdeu o ponto de ferver o leite? Se você achou que aquilo era inútil, é só para você entender essa ilustração hoje. Aquela espuma é a murmuração. A murmuração vem de um coração fervendo em descontentamento. E aí murmuramos. O contentamento bíblico e cristão, então, ele exclui murmuração, ele exclui essa distração, ou seja, um coração descontente leva uma mente distraída a tal ponto que seu dono sequer consegue orar ou meditar. Já experimentou isso? Nós fatalmente lutamos com uma oração em que você começa a orar ao Senhor. Senhor, eu sou grato ao Senhor por este final de semana em que eu pude sair com alguns amigos e vir para essa conferência. Será que amanhã vai ter pudim de novo? Ou você se perde não só em trivialidades, mas naquilo que traz ansiedade para o seu coração, e no meio da oração você se vê perdendo 1, 2, 3 vezes. Isso é um coração distraído. É um coração distraído, cuja raiz pode ser muito bem ser o descontentamento, que se não tratado leva ao desespero. Desespero, porque não se ora, não se busca o Senhor e se vê perdido no descontentamento, naquilo que você busca tanto. Sem ação, então, o coração é levado ao desespero. Bom, diante disso, onde que você está? Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Amém? Eu espero que hoje seja um início para você meditar sobre o nosso tema do final de semana, sobre o que é contentamento, desenvolvendo um coração contente e grato. Lembre-se, é um aprendizado árduo, mas em todas as circunstâncias. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, confessando corações descontentes. Somos descontentes em coisas triviais, somos descontentes em coisas maiores, somos descontentes porque perdemos de vista quem o Senhor é. Confessamos diante do Senhor e clamamos que o Senhor nos visite com santificação, nos dando um coração progressivamente contente, visto num estilo de vida grato e contagiante em nossas respectivas igrejas, nos nossos respectivos relacionamentos de trabalho, familiar, para a honra e glória do Teu nome. Eu te louvo, Deus, por este grupo diverso, com histórias, ó Deus, que eu desconheço, mas o Senhor conhece muito bem. O Senhor é o personagem principal de cada história. Então eu peço a Deus, mais uma vez, que o Senhor atue de uma forma sábia, amorosa, gentil, trazendo, ó Deus, esses corações para mais perto do Senhor, crescendo numa vida contente, porque isso é o melhor que pode acontecer com cada um de nós. É no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, que foi contente em nosso lugar, que nós oramos. Amém.